como diria o professor Silvio Almeida no seu livro Racismo Estrutural, é interessante pensarmos em 3 perspectivas ou 3 ângulos de percepção sobre o racismo. O primeiro ângulo seria o pensamento do racismo enquanto uma questão isolada, enquanto uma questão individual. Aí o Silvio Almeida considera como uma teoria individualista do racismo. Nessa concepção não é a sociedade que é racista, e sim os indivíduos. O racismo seria então atitudes isoladas de indivíduos que, como consequência do mau funcionamento da sociedade, esses indivíduos, eles de alguma forma seriam influenciados na sua maneira de agir, de pensar, e não conseguindo controlar os seus ímpetos, eles seriam preconceituosos. Então a forma de enfrentar o racismo nessa perspectiva seria a partir da punição, a partir de normas jurídicas, a partir do direito civil, a partir de indenizações, onde os indivíduos eles tenderiam a controlar o seu ímpeto. Nessa perspectiva do racismo enquanto uma atitude isolada, uma atitude individual, onde a sociedade não é racista e sim os indivíduos são racistas, então esses indivíduos eles poderiam ser classificados ou como criminosos ou como alguém que tivesse algum tipo de psicopatologia, uma pessoa que precisasse de acompanhamentos psicológicos. Então, o tratamento do racismo nessa perspectiva, segundo essa teoria individualista, se daria ou a partir de processos ou a partir de tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, para que esses indivíduos eles voltassem a interagir com a sociedade de maneira saudável, e aí teríamos a resolução dessa psicopatologia social. A outra percepção, a outra concepção, o outro ponto de vista, o outro ângulo seria de que o racismo ele é institucional. E então, segundo a classificação do Silvio Almeida no seu livro Racismo Estrutural, o que é racismo estrutural, então, segundo a concepção do Silvio Almeida, em relação a racismo estrutural, as instituições seriam entendidas como complexos sociais formadores, em que os indivíduos eles são formados na sua percepção, na sua concepção. Essas instituições, as instituições, portanto, seriam complexos sociais com capacidade de formar os indivíduos para que eles se comportassem de tal maneira, e essa formação levaria os indivíduos a reproduzirem o comportamento da instituição mesmo fora delas. Nesse caso, o racismo seria institucional. E o que seria uma instituição racista? Seria uma instituição onde nós não vemos negros ou vemos poucos negros atuando nos espaços cerebrais, nas esferas de poder das instituições, ou até mesmo nós não víssemos a presença negra, ou quando essa presença ela existe, as pessoas elas são, pela discriminação, tem todo o seu percurso dificultado, ele tem uma difícil promoção dentro da instituição. Dessa maneira, a forma de tratar o racismo, então, necessariamente passa por políticas de ações afirmativas, onde os indivíduos eles teriam algum tipo de reparação, ou as condições seriam dadas para que esses indivíduos eles fossem promovidos na dinâmica da instituição, como a política de cotas, por exemplo, que é uma ação afirmativa de inclusão de pessoas negras, mas não só pessoas negras, porque temos as cotas como uma política de ação afirmativa que também é social e que também é racial. Dessa maneira, então, resolveríamos a questão do racismo institucional. E uma outra perspectiva, que é uma perspectiva um pouco mais complexa, mais ampla, entende a sociedade como a construção da própria sociedade, os fundamentos dessa sociedade como sendo racistas, ou seja, a própria sociedade como um todo seria racista. Quando nós naturalizamos, então, que pessoas pretas ganham menos do que pessoas brancas, que homens ganham mais do que mulheres, e então percebemos aí uma forma estrutural de manifestação do racismo, na medida em que nós naturalizamos essas percepções. Então é absolutamente normal, por exemplo, que
nas ações policiais pessoas pretas ou de comunidades onde temos um maior contingente, uma maior quantidade da população é preta, é negra, as operações policiais elas sejam mais truculentas. E não se questiona isso porque o modus operandi é a forma natural de lidar nessas situações. Então nós temos aí essas três perspectivas sobre o racismo. E há aqueles que acreditam que o racismo ele não existe. Ele, na verdade, vivemos numa democracia racial e que a raça ela é humana. Inclusive desconsidera-se a necessidade de discutir o racismo exatamente porque não se considera a questão racial enquanto um fenômeno social e construído. E aqui vale ressaltar que quando se fala de raça, o conceito de raça ele não é um conceito biológico, ele é uma construção social. Então, quando a gente fala de raça, a gente está falando aqui de pessoas que foram racializadas e que pela cor da sua pele, pela sua etnia, pela sua cultura, elas foram classificadas como pessoas de segunda classe, de segunda categoria, portanto, não dignas de estarem nos mesmos espaços sendo assim desqualificadas, seja na sua inteligência, seja nas suas aptidões físicas. Então, a gente precisa repensar essa questão. Nessas circunstâncias, então, cabe o letramento racial. O letramento racial seria, então, o conjunto de estratégias que levasse o indivíduo a desnaturalizar, a perceber, a fazer uma análise de conjuntura e a desnaturalizar formas de pensar e de agir que foram naturalizadas historicamente na sociedade.